Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Ferri, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e vim trazer para vocês o XABCD do trauma. Pois é galera, se você ainda tem dúvida ainda sobre esse mnemônico, hoje você vai tirar todas as suas dúvidas e vai aplicar esse mnemônico com mais segurança no seu atendimento, tá certo? Se gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês serão os primeiros a serem notificados, tá certo? Vamos para a tela do computador? Bom pessoal, XABCD do trauma. Esse é o mnemônico que o PHTLS está trazendo para a gente desde a 9ª edição. E agora na 10ª, ele salienta muito a questão da letra X, que é onde nós vamos começar. Certo? Vamos para o slide. Bom, nesse mnemônico, na letra X, nós vamos avaliar o que? Nós vamos avaliar todas as hemorragias extrasanguinantes, certo? Aonde, Eduardo, que nós vamos localizar essas hemorragias? Em membros superiores, tá? Em membros inferiores, também podemos localizar também na axila, na região inguinal, certo? Então, é muito importante a gente estar fazendo essa avaliação minuciosa e criteriosa no nosso doente, certo? E qual seria o tratamento? Eu trouxe algumas preferências aqui para vocês, certo? Uma delas é a compressão direta com gás estéreo, é a que nós temos disponível em todas as viaturas, certo? Torniquete tático. Coloquei torniquete tático porque hoje já é uma vivência o torniquete tático dentro das viaturas de resgate, tá? Inclusive também já estou ciente que no SAMU tá tendo também essa preferência. Então, em hemorragias de membros superiores e inferiores, o torniquete tático ele é a primeira referência que a gente vai estar sendo aplicada, certo? Agentes hemostáticos mais compressão. Os agentes hemostáticos, galera, no Brasil ainda não é uma vivência nossa, certo? No mundo afora, a maioria do pessoal já utiliza desses agentes. Porém, nós aqui não é uma vivência nossa, devido a custo, devido a várias burocracias que o Brasil ainda, infelizmente, ainda temos, certo? Torniquetes juncionais. Inclusive, eu tenho uma playlist da Stop the Bleed aqui no canal, eu vou deixar no card para vocês, falando sobre agentes hemostáticos e torniquetes, tipos de torniquetes. Segue lá, após esse vídeo, vai lá e curte esse vídeo, assiste esse vídeo para você conhecer a maioria dos tipos de torniquetes que eu trago para vocês, certo? E também dos agentes hemostáticos, certo? Torniquetes juncionais, eles são para quê? Eles são para pegar em locais que o torniquete tático não consegue. Por exemplo, na região da virilha, o torniquete tático não tem como pegar. O juncional já consegue. Na região das axilas, o torniquete juncional não consegue, certo? O torniquete tático não consegue, o juncional já consegue. Falei errado. E na aplicação do torniquete, a fase mais importante após você ter aplicado é você fazer o registro do horário que foi aplicado, certo? O torniquete, nós precisamos passar o plantão no tratamento definitivo para o médico, para o enfermeiro, o tempo que ele já está aplicado no doente, tá? Então isso daí, galera, fique bem atento com relação após a aplicação, tá registrando o horário de início. Certo? Então a letra X lá vem antes de tudo, tá? O paciente pode estar parado, mas a gente precisa primeiro avaliar a letra X para depois pular para a letra A, certo? Não adianta nada nós fazermos o tratamento de abertura de vias aéreas e fazer como iniciar RCP nesse doente, sendo que ele está com a torneira aberta lá. Então quanto mais você vai bombeando o coração dele, mais vai jogando, extravasando a sangue pela extremidade ou pelo sítio da lesão dele, certo? Vamos para a letra A. Bom, letra A, vias aéreas e coluna cervical. O que você vai avaliar? O paciente fala normalmente? Se ele fala normalmente, ele está respirando. A respiração dele está ruidosa? Tem presença de sangue ou vômitos no local? Ou algum tipo de corpo estranho na boca? Tem? Fez a avaliação? Não tem? Vamos para o próximo. Tem trauma de face ou trauma no pescoço? São perguntinhas ali, galera, que a gente se faz ali, questão de 1 segundo ali, a gente já faz a pergunta e a resposta já está na sua cara para você visualizar. E o tratamento para a letra A? Abertura de vias aéreas com tração da mandíbula, certo? A gente faz aquela manobra de jaw thrust, certo?
Fez a abertura de vias aéreas, você já está aliviando, ele já está voltando a respirar, certo? Uso de cânula orofaríngea, quando indicado? Também é uma dúvida da galera. Galera, orofaríngea só é indicado em pacientes inconscientes, tá? Não tente passar a cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, num doente que não esteja inconsciente. Você vai estar estimulando o vômito nele, de repente ele pode até vomitar e aspirar esse vômito. É muito importante vocês terem consciência disso. Cânula nasofaríngea para pacientes conscientes. No suporte básico, pelo menos que eu tenho vivência, não tem a cânula nasofaríngea. Eu não sei pelo Brasil afora se outros suportes básicos já possuem a cânula nasofaríngea, mas na minha vivência não tem. Mas ela é uma possibilidade, tá bom, para estar fazendo a ventilação desse doente, se consciente, tá melhorando essa ventilação desse doente, tá bom, pela cânula nasofaríngea. Colar cervical rígido e imobilização completa. Tá? Como é via aérea e coluna cervical, a gente tem que fazer o protocolo. Antigamente a gente falava de protocolo de trauma, que é colar, imobilização e prancha rígida. Certo? Vamos para a letra B? Letra B. Na letra B nós vamos qualificar. Nós precisamos saber a qualidade. Tá? A quantidade nós vamos ver lá na avaliação secundária. Mas a qualidade é agora na avaliação primária. Como que tá o movimento torácico desse doente? Tem simetria? Os dois lados estão fazendo a expansão torácica? Tem esforço respiratório presente? Ele tem dificuldade na hora de respirar? Ele está utilizando a musculatura acessória? Na ausculta, pessoal do suporte básico, vocês também têm todo o direito de estar fazendo a avaliação de ausculta pulmonar, certo? Ausculta cardíaca, desde que você tenha treinamento para tal, certo? O médico talvez não vá botar uma fé em você por ser técnico, por ser auxiliar, por ser socorrista, porém, você consegue passar com mais precisão, doutor, tá abolido o lado esquerdo pulmonar do doente. O doutor, o lado direito sim, tá tendo a complacência, tá tendo a movimentação torácica, o lado direito não. Isso daí, na regulação médica, isso facilita muito, porque muda a conduta completamente desse médico, certo? Ausculta bilateral, ok, se não, repassar para o médico. Feridas abertas, efizema subcutâneo ou efizema subcutâneo, tá presente? Tem o pneumotórax aberto ou tem aquela mancha rocheada no peito do doente? No tratamento, se caso o médico prescrever, apesar que o uso de máscara não inalante, ela é preconizada em todos os tipos de trauma. É a primeira conduta que nós fazemos para esse doente, é ofertar oxigênio a 100% para ele, que não é a 100%, viu galera? Infelizmente, mentiram pra gente, tá? Tem estudos que mostram que a máscara não inalante, ela tem por volta de 93% de oxigênio, mas tem um vídeo também aqui falando sobre ela. Se tiver alguma dúvida, é só assistir esse vídeo. Então vamos lá. Tratamento. Máscara não inalante a 15 litros por minuto. Curativo oclusivo, caso seja o pneumotórax aberto, tá? Você faz o curativo oclusivo ali de 3 pontos, sempre lembrando que tem que ficar uma cavidade aberta para estar expulsando o ar de dentro da cavidade torácica. Descompressão torácica com agulha no quinto espaço intercostal na linha axilar média. Esse já é um procedimento médico. Coloquei aqui só para você saber que se tiver um pneumotórax fechado, esse doente vai precisar de estar fazendo uma toraxentese, certo? Então, você já está sabendo, então já fica mais fácil. Ventilação por bolsa, válvula máscara, que é o famoso AMBU, também nós já vamos estar ali já fazendo ofertando esse oxigênio por pressão positiva caso o doente esteja em PCR. Já avaliamos tudo, não tem hemorragia extrasanguinante, já realizamos abertura de vias aéreas e agora nós vamos fazer a ventilação por bolsa, válvula máscara se tiver em PCR, certo? Letra C. Na letra C nós vamos tratar a hemodinâmica, não vamos tratar não, perdão, nós vamos avaliar a hemodinâmica desse doente, que é a parte circulatória desse cara, certo? O que nós vamos avaliar? Pulso tá presente, tá fraco, fino, rápido,
Tempo de enchimento capilar, tá menor que 2 segundos, tá maior que 2 segundos. Cor da pele e temperatura desse doente. Temos hemorragias não extrasanguinantes? São tudo perguntinhas. A pressão arterial dele tá abaixo de 100 milímetros por mercúrio? São perguntas, galera, que a gente vai fazendo assim e já vamos respondendo. Com relação à pressão arterial, que ela já entra na parte de quantitativa na avaliação secundária, ela pode sim entrar na primária para a gente estar avaliando sinais de choque, tá? Porque se tiver 1, 2 ou 3 sinais de choques claros, a gente já pode falar para o médico que o paciente está chocado, certo, pessoal? Então, essa é a grande importância da avaliação na letra C, ser mais minimalista ali, certo? Letra D, déficit neurológico. Galera, isso aqui é até uma polêmica. A escala de Como de Glasgow, eu não sei se vocês estão sabendo aí, mas nós não podemos mais fazer. Nós, técnicos de enfermagem, nós não podemos mais fazer. Quem pode fazer é apenas o enfermeiro ou o médico. Eu acho que nem o enfermeiro está podendo fazer mais, eu acho que é só o médico, uma coisa assim. Enfim, mas o PHTLS, ele traz pra gente uma escala rápida, chama AVPU, onde você vai ver o alerta, se ele está em alerta, se ele está consciente, se ele verbaliza, se ele está com dor, ou se ele está consciente ou inconsciente. Então é uma escalinha aí que a gente precisa estudar mais, eu preciso me aprofundar mais nela para trazer para vocês. Mas a escala de Coma de Glasgow eu vou passar embasado rápido para vocês. Na abertura ocular nós temos de 1 a 4 pontos, na resposta verbal de 1 a 5 pontos e na resposta motora de 1 a 6 pontos, certo? Então, pegando esses números, a gente consegue ali chegar a um Glasgow 15 quando o cara está consciente, orientado, sem lesões aparentes, certo? Se tiver abaixo de 15, aí nós vamos fazendo a graduação e passando para o nosso médico. Porém, não podemos mais. Pelo menos na minha concessionária, nós não podemos fazer mais avaliação da escala de Coma de Glasgow. Beleza? Avaliação de pupilas, tamanho, simetria, resposta à luz tá fotorreagente. Houve convulsões, teve rebaixamento, nós vamos lateralizar esse doente. Certo? Nós vamos lateralizar esse doente. Claro, se não tiver lesões de coluna cervical e tudo mais. Se tiver vômitos na hora do atendimento, a gente precisa estar fazendo imobilização com uma prancha polar, cinto aranha e colocando a prancha de lateral para a via aérea dele ficar aberta, certo? Isso até é um pronto vídeo. Tratamento, garantir a oxigenação adequada, manter a perfusão média ali, cerebral média, a PAM acima de 65 milímetros por mercúrio, evitar a hiperventilação e transporte rápido, galera. Transporte rápido. Doente rebaixado precisa de tratamento definitivo rapidamente, então não podemos pecar nessa questão. Precisamos remover esse cara rapidamente por suporte definitivo, ou até mesmo por pegar fixo, onde tem um médico ali que possa dar todo esse suporte para esse doente. Letra E, galera, letra E, nós temos que ter consciência na letra E, tá? Temos que ter, assim, tomar cuidado na letra E. Expor completamente o doente. Você não vai chegar na rodovia, lá na rua, na via pública, cortar e expor esse doente para o mundo. Infelizmente, hoje em dia, nós temos muitas câmeras, muitos olhos e muitas vezes as pessoas têm maldades, tá? Então, filma o atendimento desse aí para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, para colocar em outras redes sociais aí, para estar expondo a vítima. E isso daí é crime, tá, galera? Então, tome cuidado no ato de exposição, certo? Inspecionar a axila, o dorso, períneo e os membros. Muitas das vezes a gente peca ali de estar avaliando o períneo, avaliando a axila, a região dorsal, tá? Mas não podemos deixar de estar fazendo essa avaliação. Tratamento, retire todas as roupas com a tesoura correta, que é aquela tesoura ponta-romba. Proteger do frio, manta térmica aluminizada. Evitar a hipotermia, que prejudica mais a coagulação. Evitar ambiente com calor, chuva e contaminação. Galera, uma coisa que eu queria falar para vocês. Nossas viaturas, hoje, elas têm ar-condicionado.
Muitas vezes, quando eu tô atendendo um trauma, eu desligo o ar-condicionado, inclusive, do condutor, tá? Porque quando a gente liga o ar-condicionado geral da viatura, funciona tanto na cabine quanto também no baú. E eu desligo tudo, tá? Eu peço para desligar tudo, porque o doente não pode perder temperatura. Se o doente não pode, eu que se lasque, eu que derreta, o condutor que derreta, tá bom? E a gente faz as coisas em prol do doente, não em prol da equipe, tá bom? O melhor é pro doente. A equipe tá ali porque ela quer estar ali. Então, o nosso trabalho é esse, certo? Resumo final, galera. O X, hemorragias extrasanguinantes. Vamos fazer recapitulando tudo. Então, hemorragias de membros superiores e inferiores. Abertura de vias aéreas, certo? Mais coluna cervical. Respiração, lembre, quando chega no B, no C, nós vamos começar a ver qualidade, tá? Nós vamos ver a qualidade da ventilação. Na letra C, nós vamos ver a qualidade da parte circulatória desse doente. Na letra D, nós vamos ver o déficit neurológico desse cara, certo? E no letra E, nós vamos fazer a exposição total para estar protegendo esse doente, porque muitas vezes a gente tem um cara que sangrou bastante e tem bastante líquido na roupa, a roupa está inteira molhada, nós precisamos retirar essa roupa para estar não deixando ele perder temperatura, certo? E esse é um protocolo que salva vidas mesmo, tá, galera? E deixei uma frase, como de sempre, que eu peguei aqui, a farda fluorescente que é a nossa, que é a minha, alma blindada e coração pulsando urgência. Isso é ser APH em ação. Portanto, galera, vou mudar até a tela para a gente bater um papo. Bom, pessoal, o XABCD do trauma é um mnemônico onde nós temos que ter tudo aqui, ó. Passo a passo, o porquê que você está fazendo, qual que é o motivo que você está aplicando, aonde você quer chegar com essas informações. Porque elas são decisivas tanto para você fazer uma regulação médica assertiva, quanto para você passar um caso assertivo no tratamento definitivo. Certo? Porque tempo é vida. O tempo que a gente perde, a gente está degradando esse doente cada hora que passa, cada minuto que passa. Então precisamos ser assertivos. Portanto, o protocolo tem que estar bem afiado na nossa mente. Tá certo, pessoal? Espero que tenha gostado. Se gostou, comenta aqui, galera. Comenta aqui, me fala para mim se você tá afiadinho no protocolo do XABCDE. Se tiver, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir o vídeo para a plataforma, vocês serão os primeiros a serem notificados, galera. Tá bom? Fique com Deus, aquele abraço, tamo junto, vencer a PH em ação. Tchau!